Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pelotas e faço parte do programa Residência Pedagógica da UFPEL, né, que é direcionado aos cursos de licenciatura. Então, eu faço parte do núcleo da biologia, né, e hoje eu vim trazer uma aula para vocês sobre organismos transgênicos. Bom, então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre transgênicos, é importante a gente relembrar um pouquinho sobre biotecnologia, tá? Então, a biotecnologia ela vai ser um ramo ali da ciência, né? Que vai aplicar, então, alguns conceitos da engenharia genética. A engenharia genética ela vai estar trabalhando a partir de técnicas de manipulação do DNA, tá? Então, a partir dessas manipulações, né, a partir dessas técnicas, a gente vai acabar gerando novos produtos, tá? Esses produtos, então, vão poder ser utilizados ali na medicina, na indústria e também na agricultura. Alguns exemplos, né, desse tipo dos tipos de biotecnologia, né, são a identificação de pessoas, né, ali a clonagem, né, a terapia gênica, né, que é trabalhada dentro da medicina, e os organismos transgênicos, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Bom, antes de tudo, vou voltar um pouquinho, queria saber de vocês, então, se vocês sabem, né, o que são organismos transgênicos, se vocês já ouviram falar sobre esse termo, né, pode ter ouvido falar na televisão, ou algum familiar de vocês, ou até mesmo em uma aula, né, uma aula de biologia, de ciências ou de alguma outra disciplina. Bom, os organismos transgênicos, né, eles também podem ser conhecidos como organismos geneticamente modificados, né, ali os OGM. É importante essa sigla porque a gente vai trabalhar ela ao longo da nossa aula. Eles vão ser organismos que vão receber genes de outras espécies de seres vivos, tá? Por isso, transgênicos. E aí vamos ver com mais calma, né, como que acontece esse processo. Tá, então a gente vai ter ali um organismo, né? Esse organismo ele vai receber um gene de um organismo doador, beleza? Esse gene ele vai acabar causando uma alteração no DNA desse organismo, permitindo então que ele mostre, né, que ele demonstre uma característica que antes ele não possuía, tá? Na natureza, essas alterações, né, e essas mutações, elas vão acontecer com mais frequência e também de forma natural, né, sem nenhuma interferência do homem, do ser humano. Já no caso da produção de um organismo geneticamente modificado, né, de um organismo transgênico, a gente vai ter então ali a interferência do ser humano, né, através dos cientistas que vão estar controlando todo esse processo, né. Bom, esses organismos, eles podem ser plantas, eles podem ser alimentos, eles também podem ser animais, né? Esses vão ser os exemplos que eu vou trazer para vocês hoje. Bom, vamos começar então com as plantas, tá? Que são os mais comuns. Nas plantas, então, a gente vai ter diferentes métodos, né? Que vão ser utilizados para a gente conseguir obter uma planta geneticamente modificada, tá? E aí a gente vai ver agora como que ocorre esse processo. Bom, então como que a gente consegue produzir uma planta transgênica, né? Então, nós vamos ter alguns passos. Primeiro, a identificação e isolamento. Então tá, primeiro a gente vai entender que característica que eu preciso ter na minha planta, tá? E aí a partir disso a gente vai isolar, né, aquele gene que vai possuir, né, que vai expressar aquela característica que eu quero. A gente vai isolar ele para a gente conseguir utilizar, beleza? O segundo passo seria a transformação, né? Então, beleza, eu isolei aquele gene, agora ele vai ser inserido no meu organismo, tá? No caso, né, na planta que eu quero utilizar, tá? Essa inserção ela pode acontecer de algumas formas, tá? E uma delas é a partir de um vetor. Esse vetor ele pode ser uma bactéria. Essa bactéria ela vai inserir, né, esse gene de interesse
nas nossas células vegetais, tá? E aí, a partir disso, a gente vai conseguir ter a expressão da nossa característica escolhida. O terceiro passo seria a seleção, né? Então, a gente vai identificar as células que receberam o nosso gene de interesse, né? Quais que conseguiram expressar, né, com eficácia ali o nosso gene de interesse, o nosso gene escolhido, né? E aí, no quarto passo, a gente vai ter a obtenção de uma planta completa, né, a partir da célula vegetal transformada. Então, beleza, a gente escolheu uma característica, essa característica, né, ela vai ser expressa por um gene, esse gene ele vai ser inserido na nossa planta de interesse, e aí essa planta, que vai possuir, né, a célula vegetal, ela vai acabar expressando essa característica que a gente escolheu lá no começo, tá? Deixa eu ver aqui se passou. Aí. E por último, nós temos os testes de biossegurança, tá? Esses testes, eles vão acontecer ao longo de todo o processo da produção da nossa planta transgênica, tá? Desde ali nos laboratórios, nas casas de vegetação, nos campos experimentais, tá? E além disso, eles também vão ser utilizados para avaliar se aquela planta, ela vai ter uma segurança, né, em relação à nossa saúde, para a saúde também do meio ambiente, também para a saúde animal. Bom, depois de todos esses testes, a gente vai ter ou não a aprovação para a utilização dessa planta, tá? Essa aprovação ela vai ser feita pelo CTN Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Beleza? Vamos seguir. Bom, no Brasil, a gente vai ter, principalmente, né, em relação às plantações geneticamente modificadas, a soja, né? Ali, esse gráfico é de 2016 e 2017. A gente vai ter principalmente a soja, né, com 96,5%, né, de ocupação. Em segundo, o milho. Em terceiro, o algodão. Bom, e aí, reforçando, né? O Brasil, então, ele apresentou um maior crescimento global na adoção de plantações de transgênicos, né? O Brasil cultivou, então, 49,1 milhões de hectares com culturas transgênicas em 2016, né? Sendo a mais cultivada ali a soja, né? Em segundo, o milho e em terceiro, o algodão. Bom, e aí eu trouxe um mapinha para vocês ali de 2017, mostrando os principais países, né, que utilizam, que possuem áreas, né, plantadas com transgênicos no mundo, tá? Em 2016. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter ali os Estados Unidos, em segundo lugar, o Brasil, e em terceiro, a Argentina, né? E aí a gente vai ter ali também o Canadá, a Índia, o Paraguai, entre outros. No total desses 26 países, né, a gente vai ter, então, uma ocupação de 185,1 milhões de hectares. Então, é muita terra sendo plantada com transgênicos, né, no mundo, ali em 2016. E aí, agora, partindo para 2018, né, a gente vai ter ali 5 países com áreas plantadas com transgênicos em milhões de hectares, tá? Ali em primeiro continua os Estados Unidos, né, sendo que as principais plantações são de soja, milho, algodão. No Brasil, o Brasil ali em segundo lugar, também com soja, milho e algodão. E a Argentina com soja, milho e algodão. Então, como vocês podem ver, né, no top 3 ali no ranking mundial, a gente vai ter Estados Unidos, Argentina e Brasil, Brasil e Argentina em 2018. E as principais plantações são soja, milho e algodão. Beleza? Seguindo. Tá. Além, né,
da soja, do milho e do algodão, como vocês viram, a gente também vai ter a aprovação de outros produtos transgênicos, né? Pelo CTN Bio, que foi o que eu falei para vocês, que são que atestam aquele certificado ali de biossegurança, né? A autorização para o primeiro cultivo de transgênicos no Brasil, ela aconteceu em 1998, né? Através da soja transgênica tolerante ao glifosato. O glifosato, ele é um agrotóxico, tá, pessoal? Que antes, ele, quando utilizado, ele matava, a gente tinha ali a planta, né? Ele matava não somente aqueles organismos que prejudicavam a planta, né? Por exemplo, os insetos. Eles acabavam também matando a planta que a gente tinha interesse em cultivar. Então, não era favorável. E aí a gente teve, em 1998, a criação da soja transgênica, que já possuía essa tolerância ao glifosato, tá? Além disso, a gente também teve outras aprovações, né? Seguido das plantas, que são as que mais aprovam, né? A gente teve ali a aprovação de vacinas transgênicas, de micro-organismos, né? De medicamentos e também de insetos. Esse gráfico ele é bem recente, ele é de 2020. Bom, então, no Brasil, a gente tem mais de 110 plantas geneticamente modificadas, então aprovadas, né, e liberadas para o plantio em escala comercial, tá? E aí a gente pode observar, dentre todas essas plantas aprovadas, né, que para cada tipo de plantação a gente vai ter modificações genéticas diferentes, tá? Que sejam favoráveis àquele plantio, né? Àquele cultivo. Então, observem ali as características aprovadas de sojas transgênicas, tá? Esses eventos que ele fala ali são essas modificações, tá? Então, ali, chegar mais pertinho aqui, 50%, no caso da soja, ela vai possuir uma tolerância herbicida, tá? Então, boa parte da soja vai ter como principal modificação, então, ali pro cultivo, uma tolerância herbicida, tá? Depois, a gente vai ter ali a tolerância a herbicida, também juntamente com uma resistência a insetos, tá? E aí, seguidamente, a gente vai ter outras características, tá? Outras modificações, tá? Aí, já no caso ali do milho, dos milhos transgênicos, a gente vai ter a resistência a insetos e a tolerância a herbicidas, né, como a principal modificação, mas também a gente vai ter tolerância ao calor, tolerância à seca, a resistência a insetos, né, então isso vai variar de acordo com cada cultivo, tá? Bom, eu quis trazer para vocês um mapa, né, falando um pouquinho sobre as principais regiões que são plantadas que realizam a plantação transgênica, né? O mais recente que eu consegui encontrar foi de 2014 e ele mostrava, né, que a principal região, né, com plantações de transgênicos seria o Mato Grosso, em seguida o Paraná e em terceiro o Rio Grande do Sul. Essas informações elas são ali do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, tá? Bom, e aí eu quis trazer um questionamento para vocês que eu acho que é muito importante, né? Como vocês viram, em 2014 nós éramos a terceira região que mais produzia, né, plantações com organismos transgênicos. Então, o que isso pode acarretar para os nossos outros tipos de plantações, né? Porque além das plantações, né, com plantas transgênicas, nós também vamos ter plantações tradicionais, né, que não utilizam desse processo, e também plantações com alimentos orgânicos. Então, queria que vocês pensassem um pouquinho se a presença dessas plantações transgênicas podem ou não afetar as nossas plantações mais tradicionais e até mesmo as nossas plantações com organismos de alimentos, transgênicos. O que vocês acham? Então, vamos pensar um pouquinho, tá? A gente vai ter ali as nossas plantas transgênicas, tá? Essas plantas, elas vão possuir proteínas, né? Vão possuir modificações ali, que vão, por exemplo,
matar ou espantar algum inseto que prejudique aquele cultivo, tá? Essas lavouras, né, essas plantações transgênicas, elas vão acabar demandando, né, utilizando muitos venenos específicos contra algumas pragas, né, contra algumas plantas que são invasoras. E dessa forma elas vão tornar cada vez mais resistentes essas plantações a agrotóxicos, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês. Aí. E o que isso quer dizer? A gente vai ter lá, então, as nossas plantações transgênicas. Naquela área, a gente vai ter, então, a ocorrência de ventos. Esses ventos vão acabar carregando, né, esse veneno, ou seja, esse agrotóxico que é utilizado, né, com muito mais potência naquela plantação, devido a ela ser muito mais resistente, né, não só aos insetos, como é o primeiro exemplo daqui, mas como a herbicidas e outros agrotóxicos. Esse vento ele vai estar atuando ali naquela área e dessa forma ele vai estar carregando, levando, né, ele vai acabar levando esses agrotóxicos para as plantações mais tradicionais e para as plantações também de alimentos orgânicos. E aí, qual que é o problema disso, né? Essas plantações mais tradicionais e de alimentos orgânicos, elas não possuem essa alta resistência, né, aos agrotóxicos, essa tolerância a esses agrotóxicos, como as plantações transgênicas possuem, né? Dessa forma, essas plantações, né, tradicionais, elas vão acabar sendo prejudicadas e também contaminadas. Outra questão importante dentro desse contexto, né, seriam os insetos e as ervas daninhas, que lá no começo, como a gente viu, eles são expulsos daquela região, né, porque ou eles acabam morrendo, né, ou eles acabam sendo espantados. Esses que acabam sendo espantados vão chegar a essas plantações, por exemplo, de alimentos orgânicos, e vão atacar com muito mais agressividade essas lavouras, né, prejudicando ainda mais os pequenos produtores, né? Então, a gente vê que é uma questão que vai muito além, né, da plantação, da presença de uma plantação transgênica e de trazer toda essa questão da melhoria para o cultivo. A gente também pode ter reflexos, né, nos nossos outros tipos de plantações. Bom, entrando aqui agora em alimentos transgênicos, que é um ponto muito importante, já que ele está presente no nosso cotidiano, está presente no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai ao supermercado, quando a gente abre o nosso armário com as compras, com as nossas compras, então é algo que a gente se alimenta, né? Algo que a gente está ingerindo, né? Ou seja, é muito importante, tá? Beleza. Esses alimentos transgênicos, eles vão ser aqueles que tiveram seu material genético, né, o DNA, modificado a partir da inserção de um gene de outro organismo, como a gente viu lá no começo, tá? Ou esse alimento ele vai apresentar na sua composição um ingrediente, né, alguma matéria-prima que tenha passado por esse processo, tá? Esses genes, né, que vão ser inseridos, eles podem vir a partir de plantas, a partir de animais ou até mesmo a partir de micro-organismos, tá? Bom, esse processo, né, que esse alimento pode acabar passando, né, de um alimento transgênico, ele pode envolver, por exemplo, um milho que possui um trecho de um DNA de um vírus, ou até mesmo aquele nosso óleo de cozinha, né, que vai ser feito a partir de uma soja transgênica. A gente vai ver isso com mais detalhes lá na frente. Bom, mas como eu sei que eu estou ingerindo um alimento transgênico, né? De que forma eu consigo fazer essa identificação, né? É através do rótulo? É através de algum símbolo? Bom, vai ser principalmente, né, através desse símbolo, que é esse T, né? Com o fundo amarelo, triangular, para a gente conseguir identificar, né, quais alimentos possuem, são transgênicos ou possuem matéria-prima, né, que tenha passado por esse processo. Bom, ali em 2015 a gente teve um projeto de lei
que queria desobrigar as empresas a indicarem no rótulo se o alimento, né, utilizava, desculpa, transgênicos, tá? Dessa forma, né, os produtores eles não teriam mais a obrigação de informar a existência, né, dos transgênicos caso a presença desses organismos fosse inferior a 1% em relação ao total do produto, né? Mas aí vocês me perguntam, né, mas qual seria o grande problema, né, da gente não saber se o que a gente está escolhendo, né, como alimento possui, né, passou por esse processo, né? Bom, primeiramente, né, é muito importante que a gente saiba o que a gente está comendo, é muito importante que a gente saiba do que a gente está se alimentando, da onde veio o que a gente está se alimentando, quais foram os processos que esse alimento passou, né? É um direito nosso, né? E com a retirada desse símbolo, a gente perderia essa liberdade de escolher um produto que não, né, que não passasse que não possuísse a presença de um organismo transgênico, né? Por isso, então, esse projeto de lei não foi aprovado, né? Então, hoje ainda, quando vocês forem no supermercado, vocês vão conseguir identificar o produto, se ele utilizou, né, organismos transgênicos ou não. Bom, mas quais são os principais alimentos mais consumidos, né? Os principais alimentos transgênicos mais consumidos? Bom, levando em consideração o que a gente viu ali no começo, que as principais plantações, né, no Brasil e no mundo são de soja, milho e algodão, né, a gente vai ter um alto índice de produtos que utilizam essa matéria-prima, né? Então, ali, a soja, ela pode ser usada tanto na fabricação de óleo, né? Ali é o que a gente tem em casa, né? A gente consegue encontrar com facilidade. E ali, bem no canto, bem no cantinho do óleo, vocês vão encontrar um símbolo, né, que identifica como transgênico, né? Então, a soja que foi utilizada para a produção desse óleo foi transgênica. E também margarina. Margarina é outro exemplo de utilização de soja transgênica. O milho, né? O milho e seus diversos variados. A gente sabe que o milho ele pode ser utilizado em muitos produtos, né? Ali nos biscoitos, nos cereais, na própria farinha de milho, né? Em massa, bebida e também óleo. A gente também consegue produzir o óleo a partir do milho. E todos esses produtos vão possuir essa identificação do milho transgênico. E o algodão, né? Que também pode ser utilizado na produção do óleo de cozinha. E aí vocês conseguem enxergar com facilidade, né, o símbolo. Além desses produtos, a gente também pode encontrar frutas transgênicas, tá? O primeiro exemplo seria do mamão papaya, né? E esse mamão ele seria resistente ao vírus da mancha anelar. Esse vírus ele também é conhecido como mosaico do mamoeiro. Talvez alguns de vocês podem conhecer, né? E esse vírus ele acaba prejudicando, né, ali o cultivo do mamão. Então, foi pensado em fazer a produção, né, desse mamão papaya transgênico resistente a esse vírus. Então, dessa forma, ajudando ali, né, no cultivo do mamão. Outro exemplo é o leite, tá? E aí a gente vai pensar ali desde a produção do leite, que é o gado. O gado que vai ser utilizado na produção, né, em larga escala do leite, ele vai receber injeções de hormônios de crescimento transgênicos. Essa injeção de hormônios de crescimento, ela vai aumentar a produção do leite, tá? E além disso, esse gado ele vai se alimentar, por exemplo, de farelo de soja. Essa soja pode ser transgênica. Bom, como a gente viu, a gente consegue identificar os alimentos que passaram, né, por processo, que utilizam matéria-prima transgênica. Mas a gente também consegue encontrar produtos que não utilizaram, tá? E aí eu trouxe como exemplo para vocês um leite
produzido a partir de uma soja que não é transgênica, e esse fato ele é identificado no próprio produto, como vocês podem ver ali na seta. A gente também já consegue encontrar feijão transgênico, tá? Esse feijão ele vai possuir uma resistência a um vírus do mosaico dourado. Esse vírus também ele prejudica ali o cultivo do feijão. E além disso, também alguns temperos que a gente pode utilizar não somente no momento que a gente está ali cozinhando feijão, como também em outros alimentos que também podem apresentar, que também podem ser transgênicos. No caso do feijão, a gente também pode encontrar feijões que não passaram por esse processo, e melhor do que isso, né, feijões orgânicos. A gente vai ter ali a Mãe Terra, que é uma empresa, né, uma marca que produz alimentos orgânicos, e a gente consegue achar com facilidade nos supermercados, até aqui mesmo em Pelotas. E um exemplo bem interessante que eu encontrei e eu trouxe para vocês foi de uma banana que foi já desenvolvida, né, ali na Austrália. Essa banana, ela vai conter 20 vezes mais beta-caroteno, por isso que ela é bem amarelinha ali, como vocês podem ver, tá? Essa molécula, ela vai ser, né, de beta-caroteno, ela vai estar naturalmente presente em outros alimentos que a gente consome, como, por exemplo, a cenoura. E ela vai ser essencial para o bom funcionamento do corpo humano. Por quê? Porque ela produz, ela ali é transformada pelo nosso organismo em vitamina A. E essa banana tem sido produzida na Austrália e consumida, né? Está sendo direcionada para regiões que são menos favorecidas, onde crianças que não têm acesso a uma alimentação de qualidade, né, acabam consumindo essa banana e tendo esse consumo ali esse consumo de beta-caroteno e, consequentemente, de vitamina A. Bom, e aí eu pergunto para vocês, existe ou não, né, riscos da gente estar se alimentando de produtos transgênicos, né? Bom, atualmente não existe um consenso sobre a segurança da ingestão, né, ou dos riscos que esses alimentos podem trazer para a nossa saúde ou para o meio ambiente. Já foram realizadas muitas pesquisas, muitos estudos sobre esse assunto, e a partir dessas pesquisas eu trouxe para vocês as principais ameaças já constatadas, né? Entre elas, a gente vai ter reações alérgicas. Ali, quando a gente tem um gene que vai ser utilizado, né, para o desenvolvimento de produto transgênico, esse gene ele pode ser de uma espécie específica que pode estar causando alguma alergia, a resistência a antibióticos. Esse é um ponto bem importante, porque uma das formas que os cientistas têm, né, para confirmar se aquela modificação genética, né, essa inserção daquele gene teve sucesso, é a partir, então, da inserção de marcadores genéticos de bactérias. Essas bactérias, elas vão ser resistentes a antibióticos, o que pode acabar causando, então, também uma resistência a antibióticos nas pessoas que consumirem aquele alimento, tá? Outra questão seria um aumento na quantidade de agrotóxicos, né? Como a gente viu ali antes, essas plantações elas acabam se tornando cada vez mais resistentes aos agrotóxicos, né? O que faz com que os agricultores usem, né, usem agrotóxicos mais intensos, vamos dizer assim, né, para proteger essas plantações, né, e essas de pragas e de ervas daninhas, por exemplo, fazendo com que a gente encontre uma maior quantidade de resíduo de agrotóxico nos alimentos que a gente consome, tá? A gente também pode ter riscos à saúde humana, pode ter problemas envolvendo desequilíbrio ambiental. Porém, né, a Organização Mundial da Saúde e também a Organização de Nações Unidas de Alimentação e Agricultura destacam que até o momento
faltam estudos que comprovem os malefícios causados por eles e por isso a gente ainda consome, né, esses alimentos. Além disso, como eu falei para vocês, a gente também pode ter os animais transgênicos, tá? A transgenia, no caso dos animais, ela pode apresentar diversos tipos de diversas aplicações. Entre elas, a geração de modelos de animais para estudos de doenças humanas, a produção de órgãos para transplantes, a modificação da anatomia ou da fisiologia daquele animal para um aumento de produtividade, como a gente viu ali o leite, né? A gente tem aquele aumento no hormônio de crescimento, aquele aumento daquele hormônio, né? Que vai acabar causando uma maior produção de leite. E como principal exemplo, a gente vai ter os bovinos, tá? Principalmente a vaca geneticamente modificada, onde vão ser introduzidos alguns genes específicos, tá? Esses genes específicos, eles podem ser, por exemplo, para produzir um leite rico em insulina, tá? A gente sabe que a insulina é usada no controle da diabetes. A gente pode ter genes específicos para tornar esses animais resistentes aos carrapatos, para aumentar o ganho de peso também desses animais, para produzir também leite, né? Para a vaca produzir também leite sem lactose. Então, a gente pode ver que podem ocorrer diversas modificações, né? A partir desse processo, para uma melhoria, né? Bem no sentido comercial, né? Como a gente pode ver nesse caso dos bovinos. E aí, por último, como exemplo, eu trouxe para vocês os peixes, né, que também podem passar por um processo de modificação para uma melhoria no crescimento desses animais, tá? Essa melhoria ela vai ocorrer através da inserção de genes que vão codificar o hormônio de crescimento, tá? Esse hormônio ele vai ter, então, um aumento, né, na sua produção, causando, então, uma eficiência no crescimento desses animais, tá? E aí, nessa imagem, a gente pode ver, né, que vai ser feita a extração, né, desse gene de interesse. Esse gene, ele vai ser, então, juntamente com esse gene de interesse, a gente vai ter a acoplação de uma proteína fluorescente. Essa proteína, junto com o gene, quando inserida, né, no peixe, ela vai poder servir como detector, né, para saber se esse gene se possuiu um sucesso na inserção do gene, tá? Se deu tudo certo, né, em todo o processo, né? Falando bem mais simples. E aí, então, a gente vai conseguir observar nesse peixe que ele vai ter essa cor, né? Esse azulado, na verdade, essa característica fluorescente, indicando, então, que a inserção do gene foi feita de forma correta, né? Que ela foi eficaz. E aí a gente vai trazer, né, uma relação, uma reflexão, na verdade, sobre as vantagens e desvantagens, né, da utilização de organismos transgênicos, né, nas nossas plantações, na nossa alimentação, nos nossos animais. E aí eu trouxe alguns pontos para vocês pensarem um pouco e conversarem um pouquinho aí, né, sobre o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês, baseado em todas essas informações que eu trouxe, tá? Então, ali como vantagem, a gente pode ter uma capacidade, né, de produzir sementes com uma maior qualidade nutritiva, um aumento, uma melhoria na produtividade, né? Lembrando que é como a gente viu ali nas plantações, elas vão apresentar, né, modificações que melhorem o cultivo, né, de determinadas plantações. A gente vai ter uma maior resistência aos agrotóxicos, aos inseticidas, aos herbicidas e às pragas.
E também também pode ajudar, né, no desenvolvimento de terapias, tratamentos, em métodos para diagnosticar doenças, quando a gente estiver falando ali de terapia gênica, né? E também nas vacinas. Como desvantagem, né, a gente percebe que ocorre um aumento na possibilidade do desenvolvimento de problemas de saúde, como a gente viu ali no exemplo de reações alérgicas, a perda da biodiversidade, né, que seria o desaparecimento, então, de algumas espécies, e também a contaminação de sementes, né, o aparecimento de pragas mais resistentes, já que essas plantações elas se tornam mais resistentes aos agrotóxicos, às pragas, como a gente viu ali como vantagem. Então, a gente tem esse contraponto. E também o aumento da resistência dos seres humanos aos antibióticos, tá? Bom, o que eu tinha para trazer para vocês era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela atenção de vocês, agradeço pelo espaço, pela escola, né, por ter proporcionado esse momento. E é isso. Um abraço para todos vocês e uma boa aula.